Uma coisa é fato. Todos os grupos de amigos compostos por várias pessoas sempre vai acabar em briga ou com as pessoas se afastando. E com o plus de que os envolvidos do caso do vídeo de hoje trabalham com a internet, a situação ganha ainda mais peso, afinal existe uma certa cobrança do público e também porque qualquer coisinha pode virar algo muito maior com a exposição dos fatos. Nós estamos falando da Mansão Hype, mais conhecidos como Sofia Santino, Duarda e Ciclopim, onde de um lado eles possuem o projeto Programa e do outro lado nós temos o Lucas, a Lala e o Marco Soutino com o Sessão das Três. Mas antes de seguirmos com o caso do vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, hyparem o vídeo e ativarem a notificação para não perderem nenhum outro vídeo. Como nós sabemos, os integrantes da Mansão Hype sempre foram muito próximos. Em vários vídeos nós vimos eles comemorando festas entre eles, viajando juntos, e a Mansão Hype foi uma criação justamente para guardar todos esses momentos deles juntos. Com a criação do projeto Programa, que destacou o trio Duarda, Kaique e Sofia, onde a proposta é basicamente uma roda de conversas entre amigos enquanto bebem ou fazem algumas outras coisas, e lá nós vimos vários outros amigos da Mansão Hype, inclusive participando do projeto como convidados. Eis que o Sessão das Três é criado quase como um formato parecido do programa. Por muito tempo, eu via o Sessão das Três quase como um spin-off do programa, e como todos eles eram super próximos, eu então achava que estava tudo bem e que em algum momento um crossover viria a acontecer entre todos eles. Porém, mais recentemente nós vimos que não foi bem assim. Tudo começou quando o Sessão das Três postaram o vídeo jogando sincronia até alguém brigar. E não é que eles acabaram brigando mesmo? Um jogo onde a produção faz uma pergunta e eles precisam responder no quadrinho branco, e a ideia é que quem dar a mesma resposta pontua. Uma das perguntas foi uma pessoa de quem eles não gostavam. Nesse momento, eles pedem pro editor borrar os nomes escritos, porém num frame super rápido e no reflexo da mesa dava para ver os nomes escritos. Onde em um dos quadros você conseguia ver escrito o nome do Kaique ali. Pessoa que vocês não gostam. Editor vai ter que censurar pra vocês a resposta. E aí... É uma pessoa, qualquer pessoa que a gente não gosta, em geral. O grupo não gosta, exatamente. Tá. 1, 2, 3 e... Nossa, eu pensei em colocar esse, mas eu coloquei esse. Nossa, eu pensei em colocar esse, mas eu coloquei esse. Eis que na conta secundária da Sofia Santino, ela postou um vídeo cantando uma música da Anitta chamada Não Me Cutuca. Que obviamente eu não vou poder colocar o vídeo dela cantando aqui, até porque o vídeo pegaria direitos autorais, mas é bastante autoexplicativo. E isso tudo teria sido visto como uma indireta para o vídeo então que o Sessão das Três teria feito. E logo depois disso, a Lala postou uns stories no TikTok, onde ela responde esse vídeo, pois ela não conseguia responder no vídeo da Sofia. Ela disse, abre aspas, nega, vou ser sincera aqui. Falei que não gosto do Kaique e atualmente tenho meus motivos, e vocês sabem bem. Não se faça de sonsa porque até aqui te respeitei. Não tenho obrigação de gostar de alguém que vivia falando que amava nossa amizade e passou meses falando mal da gente pelas costas por causa do nosso canal ter crescido e gerado comparações. Até porque foi esse um dos motivos de há meses estar todo mundo sem se falar. Não precisam apoiar o projeto e tá tudo bem. Mas quando precisaram da gente, sempre fomos presentes e o apoiamos e foi de coração. Fui grata pelo convite de gravar com vocês há 2 anos atrás e foi benéfico para ambos. Mas minha vida não mudou depois daquele vídeo igual estão falando por aqui. Me esforcei muito por anos e só há 3 semanas atrás que fui sair do CLT e graças ao nosso canal. E falar mal da gente pelas costas, e no dia seguinte que a internet começou a perceber essa falta de apoio, ele ter ido curtir post nosso só pra fingir que tava apoiando. Achei sonso e me deu raiva. Bom, aqui ela tá falando sobre como depois do projeto Sessão das Três ter sido criado, o público percebeu um afastamento da galera do programa com eles.
Inclusive, o que teria gerado mais incômodo teria sido as semelhanças entre os dois projetos, algo que foi apontado pelo público, mas a Lala continua falando. Para mim, é libertador não ter que lidar com esse fingimento de amizade, que tem áudios e áudios falando mal pelas costas, inclusive até de você. Vazou sem querer no vídeo, mas eu falaria isso na cara tanto dele quanto na sua. E mesmo vazando, a gente apagou os comentários e tiramos tudo em menos de 30 minutos. Foi erro nosso e pedimos desculpas por isso. Mas a sua indireta não foi sem querer e tá fazendo aumentar as coisas. Me chateia o fato de vocês terem desmerecido a gente, sendo que poderiam ter ido para outro caminho de amigos que se apoiam. Como vocês mesmos disseram nos seus áudios, não esperava nada da Lala, até porque nunca fomos próximos dela. Então é isso. Beijos. Esses stories da Lala teria virado um furdúncio na internet porque teria sido supostamente revelado que então essa grande amizade era meio que uma fachada, já que teria esses áudios onde um fala mal um do outro. Logo após isso ter repercutido nas redes sociais, a conta oficial do programa se pronunciou dizendo, abre aspas, achamos justo dar a nossa versão, já que isso veio à tona. Nós já não éramos tão íntimos há um tempo e aconteceram coisas que abalaram nossa amizade, com Marcos e Lucas. Apesar da Lala estar inclusa no projeto, esse ressentimento nunca esteve direcionado a ela. A chateação começou quando descobrimos que o Marcos contratou uma conta para fazer edit e em um desses edits rivalizavam os dois trios. Ou até repostaram conteúdos que pudessem colocar nós uns contra os outros. Sempre tivemos o maior cuidado para não passar a linha do pessoal e profissional. Tentamos resolver, mas as coisas continuaram estranhas nos bastidores. Não existiu nenhuma conversa de amigo para amigo. Tudo foi sendo feito sem nenhum tipo de sinceridade da parte deles. Em todas as conversas que tivemos com os meninos, falávamos que nós não esperávamos um posicionamento dela, porque Marcos e Lucas eram nossos amigos de anos. A Lala só estava sendo profissional e fazendo o trabalho dela. Porém, depois de toda essa treta, o Kaique tentou contato com a Lala e não foi respondido, ou seja, ela não chegou a conversar diretamente com a gente. Não falamos mal da Lala ou desmerecemos o projeto. Só gostaríamos que as coisas tivessem sido mais transparentes, inclusive nessas discussões o Marcos continuava falando que os dois projetos não tinham semelhança alguma, mas mesmo assim colocava a tag do programa nos vídeos do YouTube para eles puderem ser entregues para o mesmo público. Sempre gravamos juntos e apoiávamos uns aos outros. O problema foi as coisas serem feitas por baixo dos panos sem nenhuma consideração ou conversa. Daqui pra frente, a gente espera que tudo seja tratado do jeito mais ético possível. Esse pronunciamento foi repostado pelo Kaique e pela Sofia. O público nesse momento percebeu então que até aquele momento a Eduarda teria escolhido não tomar um lado entre os dois trios. Eis que o Marco Soltino veio a público dar a sua versão com prints de conversas para provar o seu lado. Ele teria dito o seguinte, abre aspas, diante do que está acontecendo e algumas coisas distorcidas, acho válido também falar o meu lado. É fato que todo mundo já havia se distanciado há meses por motivos diversos, até de coisas muito graves que foram inventadas, mas que a pessoa responsável se desculpou e assumiu o erro, então passou. Mas ainda assim, tinha-se a consideração um pelos outros e por tudo que foi vivido junto por anos. Sobre eles considerarem o projeto parecido com um deles, o meu canal e estilo de conteúdo já existiam há anos, desde 2024. Eu e Lala começamos a postar esse exato estilo de vídeo conversando no YouTube, sempre relacionados a comidas, provando ou cozinhando. Porém, as comparações vieram em 2026, quando formalizamos o projeto e o Lucas começou a participar com a gente. Algumas coisas mudaram no estilo de conteúdo, mas ao meu ver, em muito ainda se diferenciava um canal do outro, e as comparações iam existir de toda forma, até porque eram amigos que há 6 anos conviviam e produziam conteúdos atrelados, além de que o humor de um grupo de amigos de anos obviamente seria parecido.
A questão da conta de cortes começou quando soubemos por um outro amigo que Sofia estava dizendo pelas costas que se sentiu traída, porque teoricamente havíamos pego a pessoa que fazia cortes para eles e pago para que ela fizesse para nós. Isso foi a primeira das distorções que aconteceu. E explicando isso, eu e Lala contratamos uma seguidora para trabalhar com a gente em 2025 e nos ajudar com os cortes para postarmos tanto em nossos perfis, divulgando o canal, quanto no perfil que ela fez de cortes. Não era nada arquitetado ou feito com o intuito de prejudicar eles. Estava literalmente pagando por um serviço para tentar divulgar nosso trabalho, sem intenção nenhuma de prejudicar ou afetar outrem. E nos prints abaixo dá para verificar a data que ela começou a trabalhar com a gente, muito antes do nosso projeto surgir, e a confirmação dela de que ela nunca teve vínculo algum com o projeto deles. Entretanto, dentre cerca de 80 postagens já feitas por ela, sendo 51 do perfil dela e mais algumas para o nosso, uma única dentre todas deu brecha para uma rivalidade com eles, porque no edit dizia que éramos o trio favorito dela na internet. Estou deixando o print de como era aqui embaixo. E apesar de já termos nos desculpado com eles por isso, muito antes de toda a discussão, e eles terem dito que estava tudo bem, esse foi o principal motivo pelo qual seguiram falando principalmente de mim pelas costas. Vale ressaltar que mostramos com prints e provas a eles que eu e Lucas tentávamos remediar com frequência qualquer comentário negativo sobre eles, inclusive chegando a apagar diversos comentários, falar em vídeos que bloquearíamos que falasse mal deles, etc. Bom, e nesse print específico ele mostra então um exemplo do edit em questão e uma das vezes que o Lucas vinha avisá-lo para apagar o comentário de comparações, onde ele disse: "Amigo, apaga aquele comentário, falando que o programa tá diferente no YouTube." E então ele continuou dizendo: "Quando dizem que nas discussões eu fiquei falando que os projetos não tinham semelhança alguma, mentem também. Porque quando conversei com Sofia, eu disse a ela que, como tínhamos semelhanças no tipo de humor LGBT/Twitter, e o projeto ter passado de 2 para 3 pessoas, além de nós e eles sermos vinculados na internet, eu já imaginava que pudessem surgir as comparações, mas que não era algo que a gente gostaria." E em seguida ela me respondeu que não era essa chateação deles, e que eles não tinham problema com isso. O que me incomodou, pois pelas costas era outra coisa que estava sendo dita. Sobre o uso de tags do programa nos vídeos, isso se iniciou quando o próprio Kaique disse para mim e pro Lucas, durante a viagem que fizemos e gravamos vlogs todos juntos, que deveríamos começar a usar a hashtag deles nos nossos vídeos também, porque como somos amigos, mais gente poderia encontrar nossos vídeos. Ele não disse isso só uma, como 2 vezes. Por conta disso, passamos a usar sem imaginar que isso teria mudado e virado um problema para eles. E não só a hashtag deles nós usávamos, como também já colocamos a hashtag de outros amigos que gravam frequentemente com a gente. E que inclusive também sabem disso e nunca viram problema, até porque ninguém nunca deixou de assistir um vídeo deles para ver o nosso por causa de uma tag. Mas enfim, de todo modo, assim que eles falaram que isso era um problema para eles, de imediato paramos de usar. Nada foi feito por debaixo dos panos, como disseram, até porque eles sabiam da existência do projeto antes de ele surgir. Chegaram a dar opiniões, conselhos e até de marcar gravação, já havia sido falado. Então nada foi feito sem consideração ou conversa, e a conversa também poderia ter vindo do lado deles, antes de falarem mal da gente pelas costas. Nós não tínhamos como resolver o problema, até porque se ele não tinha chego diretamente até nós, pra gente ele não existia. Eu estava resguardando pelo respeito e consideração que havia, mas como falaram dessas coisas sobre mim nos stories deles, achei justo também falar o meu lado para encerrar isso, porque acho que falei o que tinha para falar, até aqui, para também não ler tudo isso em silêncio. Fecha aspas. Eis que então o Marcos teria retribuído o unfollow que a Sofia Santino e o Kaique teria dado nele. E a menina que produz os edits para o Sessão das 3 também veio a público se pronunciar dizendo, abre aspas,
Oi, amores, espero que todos estejam bem. Não ia tocar nesse assunto, mas já que meio que fui incluída em questão essa minha conta de cortes barra edits, acho que seria uma boa eu falar sobre também. Tudo que o Soltino postou sobre é real. Ele me conheceu pela minha outra conta de edits e me contratou para criar cortes e edits que ajudassem na divulgação do canal, desde o ano passado, quando ainda era apenas ele e a Lala. E eu super topei por já acompanhar eles. E não, eu nunca postei nada na intenção de rivalizar os trios. Pelo contrário, naquele edit que infelizmente pode ter sido mal interpretado e gerou comentários negativos, eu fiz questão de apagar todos os comentários que vi rivalizando eles porque sempre achei isso muito chato e sem noção. Então não, eu não fui contratada para criar rivalidade e sim para ajudar na divulgação do canal. Apenas espero que parem de espalhar essa desinformação. Minhas postagens foram e são apenas sobre a sessão das 3, no intuito de ajudar eles nesse projeto que tanto gosto de acompanhar também. Enfim, agradeço por tudo. No dia seguinte a tudo isso, a Eduarda teria finalmente se pronunciado, onde ela conta o motivo de não ter falado nada até então, e reiterando que a briga nunca teria envolvido a Lala e que o intuito não era incluí-la nessa confusão, já que o problema até então teria sido com o Lucas e o Marcos. Boa tarde, meus amores, boa tarde sem filtro. Ontem rolou um bábado aí, uma brigaiada, e eu não tinha falado nada porque eu estava no bar com os meus amigos. Então não queria pegar o celular no bar com os meus amigos, até porque eu sabia mais ou menos o que estava rolando, não queria ficar mal. Aí eu peguei o celular de manhã, o que me deixou mal de manhã não foi uma boa ideia. Mas enfim, como está envolvendo o programa e tal, o projeto que nós três temos, eu vou falar alguns pontos só, tentar falar as coisas certas aqui pra vocês, da minha visão também sobre essas coisas que aconteceram. No pronunciamento que ela lá postou, ela falou que a gente tava tacando pau neles pelas costas e não sei o quê. Só que não rolou isso. O que rolou foi as coisas que foram ditas no pronunciamento que o perfil do programa postou, estavam aparecendo pra gente. Então, começou a ficar meio estranho, sabe? Por exemplo, os edits de rivalidade, tananã, essas coisas. Então, deixou a gente sem entender. Porque por mais que o nosso grupo estivesse afastado e tal, porque até então éramos em 7, 8 pessoas, eu acho, e cada um vai fazendo suas coisinhas e tananã, afastamentos normais da vida, ainda tem a consideração, né, de, 6 anos de amizade e tudo. Então, isso estava soando estranho pra gente do programa. A gente não tava entendendo muito bem o que tava rolando, só que antes mesmo da gente mandar alguma mensagem pra eles, o Marcos chamou a gente no grupo e começou a conversar sobre isso. Tudo isso que tá falando aí na internet já foi falado entre nós, sem expor nada. Então, já havíamos conversado sobre todas essas situações. Então, essa briga que deu não é pelos motivos que estão falando que, estavam com inveja de que o projeto estava crescendo e não sei o quê. Gente, as coisas que a gente mais quer é que os nossos amigos cresçam, pra eles gravar com a gente crescer junto. Tô errado. Depois dessa discussão do WhatsApp e tudo, eu peguei e liguei pro Marcos, porque eu achei que não tinha ficado bem resolvido, tinha ficado meio um clima chato. Enfim, aí eu falei pro Marcos algumas coisas que tinham me chateado, ele falou coisas que tinham chateado ele. A gente foi conversando, tentando se resolver ali. E eu achei que tinha ficado tudo ok, eu achei que tava resolvido ali, sabe? Nessas conversas de WhatsApp, o que ela lá tá falando de falar mal e não sei o quê, eu acho que foi porque teve um momento que o Kaique falou, não, a gente não espera da Lala, não inclui ela nessa briga. Só que não foi no sentido de, a gente não espera nada da Lala, viu? Nem inclui. Que foi no sentido de, não, a Lala não é tão próxima da gente, né? A gente tinha esse grupo, a gente era amigos há muito mais tempo, então a cobrança estava vindo para os meninos e não pra Lala, entendeu? Não era desdenhando, nem nada do tipo com ela. Então, eu, pelo menos, achava que estava indo tudo bem, só que aí rolou aquilo de postarem não terem censurado a mesa e tal, falando mal do Kaique. Mas o que eu acho, gente, minha opinião, posso dar minha opinião? A gente era um grupo muito grande e é super comum ter desentendimentos, conflitos, briga besta ou briga grande. Não acho que tá sendo legal o quanto a internet tá fomentando isso, né? Mas entendo também que quando não é com a gente, a fofoca parece que é melhor. Eu acho que foi um desentendimento que não era pra ter saído e foi se criado algo muito maior. Mas ainda teve momentos muito bons das amizades, sabe? 6 anos de amizade, a gente teve muita coisa boa também, sabe? Não só esse final. Mas no mais seria isso, gente. Espero que tudo se resolva, espero que tudo fique bem e irei pedir pra minha mãe botar o nome de todo mundo no mel a partir de hoje.
tá bom? E quero falar também que se tiver algum hate, digo pra qualquer parte, tá? No meu perfil estará levando um bloco de ouro, que é a única coisa que eu consigo fazer. Ou eu vou desligar a internet. Algo que também foi dito pela Sofia quando ela respondeu alguns comentários. Além dela ter esclarecido que a chateação teria ocorrido por coisas que aconteceram debaixo dos panos, e que a ideia do formato e do nome do projeto teriam sido ideia deles, e não do Lucas, que teria sido dito por um usuário do Twitter. Bom, então foi isso, gente. Eu sinceramente achei essa briga toda uma grande bobeira, uma briga de amigos tão próximos assim acabarem por simplesmente uma confusão que teria vindo por conta de edits nas redes sociais. E por esse motivo eu acho que talvez tem muito mais coisas que aconteceram no off que eles não querem expor e que foi uma situação bastante séria, já que sabemos que eles realmente eram muito próximos. Mas foi aquilo que eu tinha falado no início do vídeo. Uma coisa simples, de repente virou algo muito maior, já que toda essa situação foi exposta dessa forma. Mas então foi isso, gente. Comentem aqui a opinião de vocês sobre esse caso todo, se vocês acompanharam e se vocês acompanham tanto o programa quanto o Sessão das Três. Não se esqueçam de curtirem o vídeo, de se inscreverem no canal e de ativarem a notificação para não perderem nenhum outro vídeo. Muito obrigado por verem o vídeo até o final e tchau!